Oh, Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é quinta-feira, dia 25 de novembro, nós estamos com o Alimento Diário essa série e será pregado este Evangelho do Reino. Esse é o volume 1, o Reino de Deus, o governo divino de eternidade a eternidade. Nós estamos na quarta semana com a mensagem 8. O Reino de Deus, a Recriação, parte 2. Ó Senhor Jesus, Deus deseja restaurar todas as coisas e essa restauração começa pela igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Cristo, ele é a boa terra. Senhor Jesus, depois que Deus fez a separação, Senhor Jesus, entre luz e trevas, entre águas de morte e as águas de vida, Senhor Jesus, ele gerou Cristo. Cristo como a porção seca, da onde pôde gerar uma vida rudimentar, onde começou uma vida no nível mais baixo, Senhor Jesus, para depois poder sustentar uma vida superior. E é isso que Cristo está mostrando para nós. Ele nos criou, Senhor Jesus. Nós somos seres humanos, nós temos a velha criação, mas quando Cristo vem e restabelece a conexão, nós nos tornamos a igreja, a nova criação, a nova criatura, uma criação segundo Deus, uma criação que pode viver a partir das coisas celestiais. E é isso que o Senhor está mostrando para nós. Ele está nos dando a sua palavra, a sua direção, Ele mesmo está realizando a sua obra e Ele está trazendo para nós a realidade daquilo que é espiritual. Deus, ele é invisível, ele está no mundo espiritual, Senhor Jesus, mas hoje a gente também pode viver através desse mundo, a gente pode viver totalmente voltado para esse mundo, não seguindo as regras do mundo de hoje, o mundo visível, mas do invisível. Está trazendo para nós a nossa verdadeira vida, nossa verdadeira constituição, e hoje eu posso me aproximar de Deus, ó Senhor Jesus, porque Deus está trazendo para mim a água da vida, uma água que vem do alto. Nós somos do alto, a gente precisa ser também sustentados, supridos pelo alto. Ó Senhor Jesus, que realmente a gente busque as coisas celestiais, um suprimento espiritual, celestial para a nossa vida. Ó Senhor Jesus, que o Senhor nos abençoe com o espírito de sabedoria e de revelação para a gente compreender e viver essa palavra e que também o Senhor nos abençoe com o bom desfrute dessa palavra. Ó Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, a leitura bíblica. Gênesis capítulo 1, do versículo 9 ao 12. Ó Senhor Jesus. Disse também Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. A porção seca chamou Deus terra, e o ajuntamento das águas mares. E viu Deus que isso era bom. E disse: produza a terra relva, ervas que deem semente, e árvores frutíferas que deem fruto, segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele sobre a terra. E assim se fez. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Ó Senhor Jesus. Deuteronômio capítulo 8, versículo 7. Ó Senhor Jesus. Porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa boa terra, terra de ribeiros de águas, de fontes, de mananciais profundos que saem dos vales e das montanhas. Ó Senhor Jesus. João, capítulo 1, versículo 14 e o versículo 18. Ó Senhor Jesus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Ó Senhor Jesus. 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 3, 4 e o 45. Ó Senhor Jesus. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Ó Senhor Jesus. Colossenses capítulo 1, do versículo 15 ao 17. Ó Senhor Jesus. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ó Senhor Jesus. Agora ler com oração. Salmo capítulo 33, versículo 9. Ó Senhor Jesus.
Ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esse versículo na tela, você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração. Lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus. Já lemos e oramos, agora vamos para o alimento diário, título de hoje. Cristo é a boa terra. Ó Senhor Jesus. Prosseguindo na leitura do capítulo 1 de Gênesis, no terceiro dia houve o surgimento da porção seca. Esse acontecimento possibilitou a geração da vida em nível rudimentar. Novamente vemos algo surgindo a partir do falar de Deus. Hoje podemos testificar que Deus continua transmitindo a palavra profética e assim sua obra é realizada. Embora Satanás tenha arruinado a primeira criação, Deus a está restaurando por meio de sua palavra. Louvado seja o Senhor. Ó Senhor Jesus. Quando Deus criou a porção seca, viu que era bom. Por quê? Porque tudo o que fora criado na terra estava conectado a Ele mesmo. E no livro de Colossenses, vemos que Cristo é o ponto de conexão entre Deus e a criação. Nele, tudo subsiste. Tudo foi feito por intermédio da palavra. E todas as coisas criadas estavam conectadas com Deus por meio de Cristo. Ó Senhor Jesus. O terceiro dia também se refere à ressurreição de Cristo. Essa ressurreição, que é realidade invisível, produziu o surgimento da porção da terra seca, algo visível. Isso demonstra que a criação de Deus na terra tem sua realidade no mundo espiritual. Ó Senhor Jesus. Ao ressuscitar, Cristo tornou-se a boa terra. Essa terra é descrita em Deuteronômio como uma terra de riquezas insondáveis. Na verdade, essa passagem representa o Deus triuno. Deus desejava dar-se como vida ao homem. Entretanto, era-nos impossível acessar a Deus, tal qual um manancial profundo, pois ele habita em luz inacessível e ninguém jamais o viu. Contudo, um dia, Deus chegou a nós por meio de Cristo. Cristo, como uma fonte, trouxe à tona a água que estava no manancial profundo. Ele trouxe Deus à terra. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Jesus viveu há aproximadamente 2000 anos, morreu, ressuscitou e tornou-se o Espírito que dá vida. Como Espírito, ele continua fluindo como água viva para saciar nossa sede. Ó Senhor Jesus. Uma terra é considerada boa para cultivo quando é irrigada. Cristo é a boa terra, que tem abundância de água, graças ao Senhor. E essa água é o próprio Deus. Na essência, ele é um, mas também é três, pois a mesma água que está no manancial profundo está na fonte e também no ribeiro. Assim, Deus é Pai, manancial, Filho, fonte e Espírito, ribeiro. É dessa maneira que ele alcança o ser humano. Quanta riqueza! Ó Senhor Jesus! Em Deuteronômio ainda lemos que a boa terra é terra de trigo e cevada, de vides, figueiras e romeiras, terra de oliveiras, de azeite e mel, terra em que comerás o pão sem escassez e nada te faltará nela, terra cujas pedras são ferro e de cujos montes cavarás o cobre, comerás e te fartarás e louvarás o Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Aleluia! Deus nos deu a boa terra. Ao fazer surgir a porção seca, ele na verdade dizia: eu darei a boa terra à nova criação. A nova criação desfruta da água e da rica terra, que são o próprio Cristo. Ó Senhor Jesus! Que tal comer e beber de Cristo neste momento? Invoque: Senhor Jesus, Senhor Jesus. Leia e ore a palavra. Ouça e pratique a palavra profética. Dessa maneira, você desfrutará de todas as riquezas da boa terra, que é Cristo, e permitirá que Deus produza em você a nova criação. Ó Senhor Jesus! Senhor Jesus! De que maneira Deus alcança o homem com suas riquezas? Ó Senhor Jesus! Através de Cristo, né? Cristo como a boa terra e também como o fluir da mesma água. Senhor Jesus! Deus estava num lugar onde o homem não podia acessar, mas Cristo veio, né? E abriu esse caminho. E esse caminho chega para nós através do Espírito, através dos ribeiros de águas. Então, tem uma fonte, né, que é o manancial, né, tem um manancial de águas escondido, que é o Pai, tem a fonte, que é o Filho, e o Espírito, que é o ribeiro, né, que é a água visível, né, os rios, né, que a gente pode ver, Senhor Jesus, e chegam ao homem. Então,
Deus mesmo, né, o próprio Cristo, ele é a boa terra, ele tem ali uma vida que pode ser sustentada e também uma terra rica porque é irrigada. O próprio Cristo, Senhor Jesus, é que está produzindo todas as coisas. Então a gente precisa realmente aprender a receber do próprio Senhor aquilo, né, que é celestial. Ele produziu todas as coisas, ele produz para nós alimento, ele nos sustenta, ele que tem todas as riquezas. E a gente precisa realmente extrair essas riquezas e ser sustentados por ela. Que o Senhor ele consiga realmente nos mostrar a importância disso tudo e que a gente realmente aceite, que a gente receba tudo aquilo que Cristo é. Ó Senhor Jesus. Meu ponto-chave de hoje: Cristo produzirá em nós a nova criação. Cristo, ele é a porção seca, ele está tirando a gente do meio das águas de morte, Senhor Jesus, para produzir em nós a vida. Então, da velha criação é que vai nascer a nova criação. Porque Deus está redimindo, ele está recriando, ele está restaurando. Tá? Aquilo que o inimigo arruinou, ele está pegando isso e tornando uma obra-prima. Porque Deus ele tem essa capacidade. Ele pode extrair vida, ele pode gerar vida. O inimigo não pode, o inimigo ele só destrói. Mas Deus não, Deus tem vida. E é isso que a gente precisa, buscar cada vez mais a vida de Deus, a vida que está em Deus, a vida que vem do alto. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Cristo ele está aqui para nós como uma boa terra, né? E essa terra ela tem muita riqueza, né? E debaixo dessa terra tem um manancial profundo, não dá para ver, mas Cristo veio como uma fonte, né? O próprio Deus veio à terra através de Cristo, e Cristo veio mostrar para nós que Deus se preocupa conosco, né? E aí agora essa vida vem fluindo para nós, Senhor Jesus. Então o que a gente vê? Cristo brotou como essa porção seca, saiu do meio disso tudo, tirou todas as águas ruins, e agora a água que vem de cima pode gerar algo. Então, como a gente já viu, né, Deus fez a separação primeiro entre luz e trevas. Nós não somos das trevas, nós estamos no mundo de trevas. O mundo jaz no maligno. Mas nós não somos desse mundo, nós somos da luz. Depois mostrou para nós que Deus veio como o ar, né, e fez a separação. Águas de baixo e as águas de cima. As águas de baixo só tem morte. Não tem nada de bom. Mas ela evapora, faz um fenômeno físico, né? E se acumula nas nuvens, né? Ali nos céus ali, e nesse processo ela é purificada, Senhor Jesus, e se torna as águas de cima, as águas boas, as águas do alto. Então Deus, ele está nessas águas do alto, Senhor Jesus. Mas Deus, para poder chegar ao homem, né, teve que vir Cristo. Cristo é a porção seca. Através de Cristo tudo foi criado. O inimigo não compreendeu isso e achou que ele ia ser mediador entre Deus e o homem. Mas Deus não deu competência a ele para isso. Cristo é a nossa porção seca. Cristo é o nosso fundamento, o que nos dá firmeza, tipificado pela terra, né? A porção seca que surgiu. Mas dentro dessa porção seca começou a brotar uma vida rudimentar. Relva, erva, né, árvores, fruto, semente, né? Ó Senhor Jesus. A relva produz semente, as árvores produzem fruto, dos frutos tem a semente. Ó Senhor Jesus. Então, tudo que é nosso alimento está em Cristo. E através de Cristo é que pode gerar algo. Se você só tivesse água de cima e água de baixo, né? A água de baixo ia purificar, passar pelo Espírito, o Espírito ia mandar a água e a água ia voltar para essa terra, para a água ia acabar. Mas quando surgiu a porção seca, agora, a água de cima, ela tem aonde gerar vida. Ela não vai gerar na água de baixo. A água de baixo não tem nada mais a ver com Deus. Mas na porção seca, em Cristo, isso pode ser gerado. Então, a gente vê que Deus julgou a terra. A gente vê ali que entre o versículo 1 e o versículo 2 de Gênesis aconteceu uma coisa. Deus criou os céus e a terra. Ali em Isaías fala que Deus não criou a terra para ser sem forma e vazia, mas para ser habitada. Então, entre o versículo 1 e o versículo 2, né, fala que a terra estava sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas, mostra que a terra ela ficou sem forma e vazia por causa da rebelião de Satanás. Então veio as águas, né, o primeiro dilúvio, e acabou com tudo. Então, o que sobrou daquilo que Satanás fez? Só morte e destruição. É isso que ele faz. Então ele não é capaz de gerar vida. Deus estava ali, né, transmitindo sua água de vida, mas quando chega na mão do inimigo, na criação que o inimigo tomou conta, não gera vida, não gera nada.
Mas Deus veio e mostrou, olha, o que dá base para tudo isso é Cristo. Surgiu Cristo no terceiro dia. Por isso que ele é a porção seca. E aí, quando ele surge com a porção seca, as águas têm que sair dele. Senhor Jesus. Aí por isso que a gente viu lá em Colossenses, a gente viu Coríntios, viu Efésios, mostrando para nós que através de Cristo tudo se fez, até mesmo os principados e potestades. Mas o que mostra? Deus criou todas as coisas, tudo estava conectado com ele, tudo era bom. Tudo estava conectado a Deus, estava tudo maravilhoso. Mas Satanás tirou essa conexão, ele arrancou as criaturas de Deus. Ele usurpou, ele roubou, ele desconectou. Então agora o que sobrou da obra de Satanás? Águas de morte. É o máximo que ele consegue produzir. Por isso que o Evangelho diário mostra para nós que só Cristo é capaz de produzir vida. Satanás não tem essa capacidade. Senhor Jesus. Então, antes tudo que era bom, então agora foi tirado de Deus, Satanás tomou para ele e se tornou ruim. Por isso que fala que até mesmo os principados e potestades têm origem em Cristo. Mas não é que Cristo produziu algo ruim, mas foi tirado, foi desconectado e se tornou algo bom, algo ruim. Mas aí Cristo vem com uma porção seca, ele surge no meio disso tudo. E aí aquilo que era bom, que estava em Deus, por não permanecer mais em Deus, foi separado dele. Então Cristo, ele é antes das coisas, nele tudo subsiste. Ele é o ser, ele é a substância de Deus. Como que ele prova isso? Que agora vem a chuva, vem a água de cima e brota. Você não vai ver um mar, né, de repente brotar alguma coisa do mar, não brota. Quando começa a grande tribulação, a gente vê que do mar emerge a besta, o anticristo, Senhor Jesus. Ou seja, só coisa ruim. Só aquilo que o inimigo quer é só morte. Mas através de Cristo vem aquilo que é bom. Mas as pessoas têm que perceber o seguinte: se eu estou na igreja, se eu não tocar em Cristo, não tem produção de vida. Hoje as pessoas querem ver religião, como falou ontem, né? A mente humana. Para a mente humana as coisas de Deus são loucura. Como que eu vou gerar alguma coisa disso daqui? É aí que a gente diferencia as coisas. Religião, religiosidade são as coisas que o inimigo implantou para tirar as pessoas de Deus, para tirar a velha criação de Deus. Por isso que da velha criação Deus quer brotar algo. Deus ele quer restaurar, porque ele quer que saia das águas de morte e venha para uma porção de vida em Cristo. Em Cristo, que é a porção seca, a boa terra, lá dentro tem água boa, que já não tem mais contato com a água ruim. Senhor Jesus, com a água de morte. Ali na terra, Deus pode produzir algo bom. Então Deus está mostrando para nós que em nós tem algo celestial. Em nós tem algo que é do manancial profundo. Mas ele tem que trazer isso. E como que ele traz isso? Através de Cristo. Por isso que em Cristo, como uma boa terra, pode ser produzida a primeira vida, uma vida rudimentar, né? Ali, erva, relva, árvores. Então tudo vem através do falar de Deus. Através do falar de Deus, né? Falou ali, haja porção seca, e assim se fez. A palavra produz, por isso que hoje a palavra profética está fazendo a obra de Deus. Deus está falando, e através de Cristo, através da água da vida, tudo está brotando. Agora o inimigo com religião, bondade, humanidade, favores, isso e aquilo, política, que está gerando só morte. Mas se você conseguir tocar em Cristo, vai brotar vida. Por isso que o inimigo, no seu comércio, na sua violência, ele quer fazer as coisas, ele quer impor, ele quer mandar, ele quer fazer isso, fazer aquilo. Por isso que o ser humano, quando começa a se orgulhar, é violência, é mandar, é fazer isso, tem que fazer do jeito dele. Mas quando vem em Cristo, é vida, é amor, né? Gera algo, como a gente viu lá em Salmo 68. A viúva encontra alguém que faça justiça. O órfão encontra uma família, né? O solitário, Senhor Jesus, ele encontra companhia, porque é algo que gera vida. E é isso que precisa perceber. Eu não vou te extrair nada da religião, da minha religiosidade, do meu conceito, da minha cabeça, eu não vou extrair nada. Eu só vou extrair se eu estiver em Cristo. Tudo foi criado conectado a Deus por meio de Cristo. Por isso que na porção seca surge vida. Por isso que é só no terceiro dia. Terceiro dia é ressurreição. Somente da vida de ressurreição pode gerar vida. Somente de Cristo que pode gerar uma realidade espiritual. Então,
é através da velha criação que vai gerar uma nova, mas essa velha criação tem que passar por Cristo. Aquilo que antes estava morto, estava na mão de Satanás, passa pelo Espírito, passa pelo ar, é purificada, chega em Deus e agora é colocada em Cristo novamente. Então em Cristo está tudo que a gente é, tudo aquilo que a gente precisa. Aquilo que Deus quer gerar está em Cristo, por isso que não é gerar algo visível, mas é do visível que somos nós, gerar algo invisível, que é a realidade de Deus. Hoje o inimigo não, quer falar para você que Deus quer fazer algo para você ver, quer fazer algo visível, e aí fica prendendo as pessoas nas coisas dessa terra. Por isso que o homem, Coríntios fala que se a nossa esperança em Cristo se limita a essa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Se eu quero ficar vendo as coisas com o meu olho natural, com aquilo que eu posso palpar, com aquilo que tem valor para mim, só vai gerar morte. Mas se eu começar a olhar as coisas celestiais, aquilo que tem valor para Deus, tudo vai ser lavado e purificado. Se você tem a sua casa e ela é só a sua casa, o inimigo vai destruir. Agora, se você pega a sua casa, purifica e entrega ela para Deus, essa casa agora está numa esfera celestial. Por isso o Senhor fala para a gente acumular tesouro no céu, onde nem a ferrugem nem a traça corrói, nem o ladrão pode escavar e roubar. Então isso está mostrando para nós, a nossa preciosidade está em Cristo. Cristo traz para nós a realidade daquilo que é espiritual. Aquilo que é espiritual é real, aquilo que está em Deus. Por isso que Deus está se dando para nós, Cristo está se dando para nós como vida. Para o homem natural é impossível acessar Deus, mas para o homem espiritual ele está em Cristo. Em Cristo é a mesma água. A mesma água que está no manancial, está na fonte, está no ribeiro. E essa mesma água supre a porção seca de uma vida que começa de maneira muito rudimentar, mas depois alimenta uma vida que é superior. Então o Senhor está mostrando para nós que o foco não está nessa terra. O foco está em Cristo, porque Cristo é que produz. Cristo que vai produzir aquilo que vai me sustentar. Cristo que vai produzir aquilo que vai me guardar, aquilo que vai me dar foco. Então, o Senhor está mostrando que Deus, como uma porção, Ele mostrou uma terra para ser considerada boa, ela tem que ser irrigada. E essa irrigação vem através da água de cima. Ela ser irrigada, ser rica, ter uma abundância, vem através de Cristo. Cristo mesmo é que está produzindo o Cristo em nós. Então, um dia eu recebi Cristo, recebi a palavra, foi gerado algo invisível. Algo de Deus dentro de mim foi despertado, o espírito humano. Mas só vai ter utilidade para Deus se isso for colocado em Cristo, se for colocado em uma nova criação. Por isso que o homem, sem o Espírito de Deus, o espírito dele está morto. Mas quando recebe o Espírito de Deus, recebe vida. Então essa água que pode irrigar essa terra do nosso coração. Por isso o Senhor fala lá em Mateus, que a gente tem que agradecer Mateus que trouxe para nós o que é o reino dos céus. Ele tem a parábola, o semeador saiu semear. A semente santa em cada coração. Ele encontrou várias condições. Terra dura, terra com pedra, com espinho. Mas ele encontrou uma terra fofa, onde a semente pode entrar. E agora Cristo pode irrigar. Ele vem irrigar com a sua palavra. Através da palavra tudo se faz. Por isso que Deus hoje está mostrando para nós que através da palavra, Ele é que vai gerar. E nessa boa terra vai gerar vida. Em trigo, em cevada, em vides, em figueiras e romeiras, oliveira, azeite, mel, pão sem escassez, nada te faltará, até mesmo a pedra vai produzir ferro, até o monte vai ter cobre. Então o Senhor nos proporciona tudo, ó Senhor Jesus, mas Ele quer nos alcançar, é através desse fluir de vida, desse fluir de água, que Ele alcança o ser humano, é Cristo nos alcançando, não é do jeito que eu quero, não é no raciocínio humano, não é na lógica humana. É realmente tocar nas coisas celestiais. Eu preciso valorizar aquilo que é celestial. Eu preciso valorizar aquilo que está em Deus. Se eu só estou olhando as coisas dessa terra, qualquer coisa serve. Qualquer coisa que alguém me apresentar como Deus está bom. Mas se eu começar a buscar as coisas celestiais, eu só vou conseguir receber aquilo que é celestial através de Cristo. Satanás não tem essa capacidade. Por isso que a Bíblia fala que ele é muito capaz e engana o mundo inteiro. Mas só com coisas exteriores, com coisas aparentes. Mas quando eu sei o que é real, quando eu sei o que é Cristo, o inimigo não me engana. É como os exemplos que os irmãos já deram, A pessoa vai fazer um curso para aprender a identificar nota falsa. O que ela vai ver no curso? Ela vai entrar o máximo de contato possível com a nota verdadeira. Aí pergunta, quando é que vai
minha é falsa? Não. Se eu sei identificar o que é verdadeiro, o que não é verdadeiro é falso. Então, o que ele vai aprender lá? Ele vai tocar no verdadeiro, vai ver o verdadeiro, vai olhar todas as características, vai aprender a identificar, ver ponto por ponto. Quando ele vê algo que não está de acordo, tem 20 itens para olhar aqui, tem 19 certinho, mas tem um itemzinho aqui que eu estou vendo aqui que não tem no verdadeiro. Então isso aqui é falso. Então o inimigo ele consegue gerar um monte de coisa, mas na hora que vem na questão de vida, na hora que vem de gerar algo celestial, ele não consegue. Então quando a gente aprende a viver o celestial, a viver o que é da nova criação, a viver aquilo que está em Deus, a desfrutar daquilo que é Cristo, ele não consegue fazer igual. Ele consegue fazer um falso Cristo, um falso evangelho, um falso profeta, falsa palavra, mas ele não consegue fazer o verdadeiro Cristo. Mas você está procurando o que é falso ou o que é verdadeiro? Então o Senhor está dando para nós, na nova criação, em Cristo, agora, nesse momento, um desfrute. Por isso está mostrando para nós, olha, se você desfrutar daquilo que é Cristo e permitir, Deus vai produzir em você a nova criação. A nova criatura vai produzir em você algo que o inimigo não consegue. O inimigo não pode, não tem essa competência. E é nisso que tem que se agarrar. Se eu exercitar o Espírito, buscar o Senhor, buscar aquilo que é celestial, o inimigo não consegue produzir algo igual. Então eu só posso receber aquilo que é verdadeiro, aquilo que é Cristo. Ó Senhor Jesus. Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.